Em manifestações pelas redes sociais, o senador-general Hamilton Mourão questionou as prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, apontando que não há civilização onde não há respeito à lei. O senador também questionou o grau de ativismo judicial a que chegamos, onde leis não valem nada se um ministro assim decidir. Mourão disse: a civilização ocidental baseia-se, entre outros valores, no primado da lei. Aqui isso não existe, pois a caneta de um ministro do STF é suficiente para acabar com a lei. Lei das estatais? Já era, está aberta a temporada do compadrio total. Justiça seja feita. Não é justo que até hoje os presos do 8 de janeiro não tenham tido suas condutas individualizadas nas respectivas denúncias. Sabe-se também que nas audiências de custódia houve graves erros processuais. Temos brasileiros idosos e doentes que, encarcerados, precisam de celeridade da justiça. Onde estão os direitos humanos? Não é admissível que as denúncias apresentadas ao STF sejam redigidas em bloco e ignorem as condutas individuais. Dizer que houve crime de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um exagero. O judiciário precisa urgentemente corrigir esse estado de coisas que viola direitos fundamentais e garantias dos investigados. Vamos questionar a legalidade dessas prisões que, sob o manto da excepcionalidade, escondem abuso de poder e violações à democracia. O senador também comparou o tratamento dado às pessoas a partir de posições ideológicas, comparando faces cobertas por máscaras, depredação de propriedades privadas, vandalismo, bagunça e desordem. Esse é o MST. Onde está a balança da justiça? É impunidade que se fala? Será que vão dizer que é um ato antidemocrático? Mourão comparou o tipo de gestão pública proposta pela direita com a atuação da esquerda quando chega ao poder. A direita mostra como a boa gestão e a capacidade técnica impactam positivamente na vida das pessoas. A esquerda, contaminada pelo fel de uma ideologia fracassada e incompetente, se perde em seu próprio redemoinho e pouco ou nada mostra de resultados. O senador explicou que assinou a PEC que muda o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e estabelece um tempo de mandato, acabando com a vitaliciedade do cargo. Mourão disse: cumprindo o compromisso de campanha, adicionei minha assinatura à PEC que objetiva modificar o processo de escolha de ministros do STF. É preciso dar racionalidade ao processo, reequilibrando os poderes da República, ao tempo em que se diminui a discricionariedade e o desbalanceamento em favor do presidente da República, tornando o processo mais democrático, racional e eficiente. O parlamentar comentou: o STF determinou a soltura de 102 pessoas que estavam presas em função dos eventos de 8 de janeiro de 2023. Há que se particularizar com exatidão e sem dúvidas as condutas das pessoas presas, a fim de não punir inocentes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, vai apurar com rigor as responsabilidades de todos os envolvidos e buscaremos saber por que as estruturas de defesa e segurança pública não funcionaram adequadamente naquele dia. Mourão relatou que protocolou um projeto de lei para corrigir os efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que afeta a coisa julgada e prejudica os brasileiros, além de contribuir imensamente para aumentar a insegurança jurídica. Ele disse: protocolei meu primeiro projeto de lei, objetivando perdoar débitos antigos referentes à contribuição social sobre o lucro líquido. Busquei atuar prontamente contra a recente decisão do STF, que pretende obrigar o pagamento retroativo da CSLL. O STF, desde 2007,
deixou de decidir acerca da ação declaratória de inconstitucionalidade número 15, fazendo-o agora com consequências nefastas para a economia do país. Nosso PL é inovador, apresentando solução eficaz em relação às outras já apresentadas e que circulam no parlamento. Vamos em frente pela justiça e pelo desenvolvimento do Brasil. O senador também defendeu a volta da prisão após condenação em segunda instância, que foi modificada pelo Supremo Tribunal Federal para beneficiar o ex-presidente Lula, com consequências nefastas para todos os brasileiros. Mourão disse: "Considero o restabelecimento da prisão em segunda instância fundamental para a aplicação da justiça no país, pois, caso contrário, quem tem recursos jamais pagará pelos crimes cometidos." Dessa forma, o general ressaltou a necessidade de lutar pelos direitos de cidadãos submetidos a prisões após o 8 de janeiro. Formo fileira com os parlamentares de oposição que ontem e hoje visitaram os presos do 8 de janeiro. As garantias dessas pessoas devem ser preservadas. Preocupa-nos as precárias condições de encarceramento, a superlotação das unidades prisionais e a necessidade de transferi-las para seus estados de origem, garantindo os direitos humanos e dando celeridade no cumprimento do devido processo legal. A individualização precisa de condutas é um ponto vital, de forma que possam ser feitas as liberações devidas para aguardarem o julgamento em liberdade quando possível. Mourão também rebateu Lula e frisou a importância de respeitar princípios elementares da economia. A inflação prejudica os pobres e o Lula parece desconhecer isso. Existe um déficit fiscal contratado e, por isso, ao Banco Central do Brasil só lhe resta manter os juros elevados. A independência do Banco Central é fundamental para contrabalançar a sede gastadora do atual governo. Lembre-se que o dinheiro do governo sai dos impostos que pagamos. Anteriormente, Mourão retrucou aqueles que rotulam manifestantes políticos como autores de atos de terror. Não se pode banalizar as coisas. Ato de terror é aquele praticado por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Nenhuma delas foi a força motriz que motivou os acontecimentos de Brasília. Os danos ocorridos podem caracterizar crime contra o patrimônio público perpetrado por aqueles que puderem ter a sua conduta individualizada, mas jamais Se for por aí, deveríamos punir os crimes do MST de 2014 que não prescreveram ainda. O atual governo desconsidera a Lei nº 13.260, artigo 2º, parágrafo 2º, que diz: o disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Podemos, sim, considerar vandalismo, agora mais uma vez rasgar a legislação do nosso país. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news
e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens, relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Minhas amigas e amigos, caçadores, atiradores e colecionadores do meu Rio Grande do Sul. Me dirijo a vocês para dizer-lhes que, e lembrar também, que no dia 1º de janeiro esse novo governo já iniciou criando um grande equívoco e uma grande confusão com um decreto que obriga, ou pretende obrigar, as senhoras e senhores a registrarem o seu armamento junto à Polícia Federal. Eu lembro que o Estatuto de Desarmamento de dezembro de 2003 ele deixa muito claro que a responsabilidade pelo registro e acompanhamento do armamento e equipamento pertencente aos senhoras e senhores pertence ao comando do Exército e para isso existe o SIGMA. Dessa forma, não tenho a mínima dúvida em deixar muito claro que um decreto não pode passar por cima de uma lei. E aqui no Senado pretendo reunir com outros senadores no sentido de obstaculizar essa ação do governo federal. Grande abraço. Minhas amigas e amigos do Rio Grande do Sul e do Brasil, boa tarde. Aqui é Milton Mourão, hoje iniciando a minha caminhada como representante do Rio Grande do Sul no Senado Federal. É uma tarefa desafiadora e que pretendo cumprir dentro dos princípios e valores que caracterizam aqueles que creem em Deus, que acreditam que a liberdade é fundamental para que a gente empreenda, para que a gente busque a felicidade, para que a gente, enfim, seja aquilo que desejamos ser. Estarei aqui dentro do Senado buscando impedir que avance toda e qualquer pauta que seja esquerdizante, mas apoiando as reformas estruturais, apoiando aquilo que gere emprego, gere renda para o nosso Rio Grande do Sul e para o Brasil, e com isso melhore a vida das pessoas. Assim como as iniciativas que nos deem educação e saúde de qualidade, bem como o direito de sair à rua sem sentir medo, segurança pública para todos. Minha gente amiga, contem com este senador para a defesa daquilo que são os nossos ideais. Um grande e fraterno abraço a todos.